Vamos hoje então de capítulo 14, 15 e 16, irmãos. Olha só, o 14 vai falar de quê? Do acordo entre Davi e Irão. Quem era Irão? Por favor, irmãos, lembre aí, Irão era o rei de Tiro, tá? Davi, ele queria construir, e aí ele precisava de madeira, e lá ele não tinha essas madeiras, só quem tinha era lá em Tiro, o rei de Irão. Então ele vai, fazer um acordo com o Irão, e o Irão vai fornecer tanto as madeiras, que madeira eram essas? Madeiras de cedro, contra os carpinteiros, edificadores, para fazerem uma casa, tá bom? Olha só que interessante. Também vai dizer os relatos das mulheres de Davi, tá? Porque nós vimos que Davi, ele teve algumas mulheres, não teve tantas como Salomão, mas ele teve algumas. E se eu perguntasse para vocês, qual foi o nome da primeira mulher de Davi? Quem lembra? Mical, né? Vocês lembram? Tá, e da última? Qual foi a última mulher de Davi, irmãos? A Abizag, olha só, quero ver se as memórias de vocês estão frescas. Uma bem conhecida que a gente viu também, ele se casou com a Abigail, que era mulher de Labão, né, um homem bruto, que não quis ajudar Davi e acaba morrendo, irmãos, e depois fica viúva e Davi casa com ela. E teve outras mulheres e, portanto, teve vários filhos, e aqui ele vai dar a listagem de alguns filhos. Vai falar também sobre a vitória sobre os filisteus. Como foi que aconteceu isso? Os filisteus, quando ficaram sabendo que o Saul morreu, que Davi tinha sumido, eles resolveram atacar. Só que eles não contavam que Davi era um homem que sempre consultava ao Senhor em tudo. Então Davi consulta ao Senhor, e o Senhor disse que era para ele ir, que a vitória era dele. Ele vai e vence os filisteus. Só que os filisteus, eles se espalham, irmãos, e eles planejam um novo ataque. E o Davi, o que o Davi faz? Vai consultar ao Senhor de novo. E aí, dessa vez, o Senhor diz assim, olha, você não vai subir não, mas você vai por detrás. Pega eles de surpresa, que eu vou te dar a vitória. E assim Davi fez, e a vitória foi dele. Olha só, e por causa disso, a Bíblia diz aqui no versículo 27, que o nome dele se espalha por toda a terra, e todo mundo fica com medo, irmãos. Capítulo 15, a arca levada para Jerusalém. Lembra que ontem nós falamos que ele tentou trazer a arca, e Uzá segurou a arca e morreu, ficou com medo, levou para casa de Obed-edom, e lá passou 3 meses? Pois é, estava na hora dele pegar a arca de volta e levar para Jerusalém, porque não dá para viver sem a presença de Deus. Só que dessa vez ele não vai usar carros de bois não, irmãos, ele vai fazer da maneira correta. Como é que ele vai fazer? Ele vai mandar os levitas primeiro, porque os levitas que eram os capacitados, a fazer isso, ele manda o povo todo se santificar. Olha só. E aí, o que eles vão trazer sobre os ombros? Pelas varas. Olha só, lembra que a Arca da Aliança tinha varas que passava por um lado e passava por outro? Então tinha 4 pontas de varas, então eles levaram sobre os ombros a arca, então levaram dessa vez de maneira correta, irmãos. E aí a arca foi levada para Jerusalém, e aí eles não levaram de qualquer forma não, foram dançando e cantando na presença do Senhor. A Bíblia diz que o Davi, ele vinha vestido com um vestido de manto de linho, irmãos, vinha chique, dançando e saltando na presença do Senhor. Só que esse caso nos remete a Mical. Lembra que ela estava lá, aquela chata, estava lá na janela, irmãos? Que ela é chata demais. O que ela fez? Ela desprezou Davi no seu coração, brigou com ele, porque ele parecia um vagabundo, estava envergonhando ela, estava igual um empregado, irmãos. E aí, por causa disso, qual foi o castigo dela? Vocês lembram disso? O castigo dela é que ela foi estéril até a sua morte. Ela não conseguiu ter um herdeiro. Então, a única mulher de Davi que não teve um herdeiro foi a Mical.
E o último capítulo de hoje, o capítulo 16, vai falar da celebração que o Davi faz quando leva a arca. Quando a arca chega lá, irmãos, dá toda uma celebração. E aí o que eles vão? Eles vão oferecer holocaustos, sacrifícios pacíficos. Depois disso, ele vai abençoar o povo, irmãos. E uma coisa interessante, que quando o povo vai embora para casa, eles não vão com a mão vazia. Eles levam um pedaço de carne e um frasco de vinho. Olha só. E aí eles louvam, celebram o nome do Senhor, dançam, eles festejam por causa da presença do Senhor que tinha voltado novamente para Jerusalém. Olha só, o nome que vai ser, que é muito importante, que vai ser citado nesse capítulo e que nós vamos ouvir falar, é o nome Asaf. Gravem esse nome aí, Asaf. Asaf foi um dos que escreveram Salmos. Às vezes a gente lê o livro de Salmos e pensa que foi só Davi que escreveu. Não foi não, irmãos. Asaf também escreveu muitos dos Salmos. Por quê? Quem era Asaf? Só rapidinho aqui, ó. Asaf, ele era o chefe, né, da orquestra, dos levitas, dos músicos. Então, ele que fazia a música e que regia a orquestra, irmãos, nós vamos muito ainda falar deles futuramente. E aí, o que eles vão fazer aqui na orquestra comandada por Asaf? Eles vão adorar o Senhor e vocês vão ler um cântico lindo, maravilhoso, tá? Exaltando o nome do Senhor. Ele é o Senhor nosso Deus, o nosso juiz, está em toda a terra. Olha, lembra da aliança que ele fez com Abraão? E ele vai contando toda a história em forma de música. O que vocês vão ler aqui no capítulo 16 é uma música, é um hino que eles fazem em agradecimento e louvor ao Senhor. Amém. Esses foram os capítulos de hoje. Glória a Deus.